Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Néia Ramos e hoje eu vim falar com vocês uma continuação do vídeo que eu fiz ontem em relação desses influenciadores da igreja que muitas vezes, ao invés da igreja católica, que muitas vezes ao invés de disseminar o amor, estão fazendo vídeos que acabam muitas vezes disseminando o ódio. E hoje eu venho falar de algo que Jesus falou, que uma casa não pode subsistir sendo dividida, que é o que vem acontecendo. Eu denunciei nesse vídeo a atitude de um influenciador digital que pegou um vídeo de um padre, onde o padre falava de casamentos que muitas vezes, casamentos que não foram realizados pela igreja são bem-sucedidos e casamentos que foram realizados na igreja não são bem-sucedidos. E a pessoa pegou um trecho pequeno da pregação do padre e ele, mesmo sendo católico, colocou um outro padre falando que a maneira que aquele padre estava era incorreta e que o padre que ele estava apresentando era correta. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, hoje a gente vê muito na internet esse tipo de disseminação de ódio, que ao invés de construir amor, em vez de construir sentimentos bons, está dividindo a casa de Deus. Está dividindo a casa de Deus em prol do seu próprio ego. Porque as pessoas pegam trechos pequenos de pregação, trechos que não dá para tirar um contexto do que foi falado e começa a disseminar. E aí lá nessa página vai muitos católicos conservadores falar, não, o padre está totalmente errado. Mas não estavam presentes no dia que o padre fez a homilia, mas estão dando sua opinião. Então aqui eu vou ler um trecho do que Jesus fala sobre isso. Marcos 3, versículo 22 ao versículo 27. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele é o príncipe dos demônios, que expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui, irmãos, nós temos claramente que uma casa subdividida não pode existir. Então, esses influenciadores que se dizem católicos, com esse tipo de atitude, onde ele pega o vídeo de um padre para ganhar engajamento, ele coloca outro padre falando uma coisa divergente daquele padre. Se ele achou que a atitude do padre não era ética pelo vídeo que ele recebeu, ele deveria tomar os seus meios cabíveis. Eu vou conversar com o arcebispo, vou mandar uma carta. Ele não deveria expor a pessoa na internet assim. Expor porque que eu acredito que ele nem estava no dia da pregação, da homilia. Então ele provavelmente tirou um pequeno texto para fazer
o vídeo dele para ganhar engajamento. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, o que a internet vem disseminando. Então, uma casa, como Jesus fala, uma casa ela não pode viver dividida contra si mesma. E quando eu falo desse vídeo, eu não estou falando da igreja em si, porque a igreja em si é santa, porém os homens não são santos. Os homens não são santos. A igreja, ela é santa sim, é uma igreja que existe há mais de 2000 anos, não perduraria tanto tempo se fosse pelos homens. Ela perdura tanto tempo porque Deus assim o permite. Mas existem homens que estão extrapolando. Existem homens que estão extrapolando, utilizando do nome de Deus, utilizando que estão defendendo Deus, utilizando que estão defendendo a Virgem Maria e muitas vezes acabam atacando o irmão. E para muitos, Deus vai perguntar, como perguntou para Caim: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? E quem são os meus irmãos? Segundo Jesus, não é só os irmãos de sangue. Segundo Jesus, assim como Jesus chamava, ele chamava qualquer pessoa de irmão. E muitas vezes nós estamos estendendo essa irmandade somente aos que são da igreja. E agora a gente está nessa de divisão, de dividir igreja contra igreja. Eu, sinceramente, eu não sei onde que isso vai parar, não. Não sei onde que vai parar essa divisão que se forma. Assim, eu li alguns artigos, eu vi que a CNBB, ela anda preocupado com muito conteúdo que os influenciadores digitais estão postando. Já vem causando esse tipo de preocupação na CNBB, porque acredito que eles estão analisando, né, esse tipo de conteúdo que está sendo disseminado na internet, mas que tem muitos pregadores muito bons mesmo. A igreja, ela tem inúmeros pregadores muito bons, né? Aqui eu vou citar Moisés Rocha, um grande pregador da palavra, Moisés Rocha. Moisés Rocha, ele é um grande pregador da palavra, um grande influenciador. Não fala as coisas assim, disseminando o mal, disseminando o ódio, disseminando a discórdia. Mas tem muitos que estão aproveitando essa vibe para ganhar engajamento e estão disseminando ódio. De igreja contra igreja. Assim, não é nem falar que eles estão fazendo isso com os evangélicos, né? Que eles não estão fazendo isso somente com evangélicos, eles estão fazendo isso exatamente com pessoas da mesma casa. Então, se atente ao que diz a Bíblia. Nenhuma casa pode ficar dividida consigo mesma. Nenhuma casa pode permanecer consigo mesma. Então, assim, espero que as autoridades da igreja façam esse tipo de moderação sobre qual conteúdo, o que a pessoa está postando. E essas pessoas sejam chamadas a uma conversa. Sejam chamadas a uma conversa para falar, olha, por que você fez isso? Porque isso, com certeza, gente, pode desencadear um monte de coisas. A depressão do padre que postou isso, sendo exposto e sendo julgados pelos católicos,
Porque é uma das coisas que pode acontecer. Pessoas que são julgadas e expostas a nível nacional e a nível internacional, elas podem sim desencadear uma depressão. E não só isso. Teve um outro vídeo também que eu vou denunciar aqui para vocês, que eu vi. Uma moça, se dizendo muito católica, postou o vídeo de uma moça que, ao sair da fila da comunhão, a moça riu. E aí muitos católicos começaram a descer a lenha na moça. Que, ai, cadê a catequista dessa moça que diz respeito com o corpo de Cristo? Gente, a moça riu porque na hora que ela foi pegar a hóstia, aparentemente o que o vídeo mostra é que a hora que ela foi pegar a hóstia quase caiu. Então, não foi uma atitude pensada. Na hora, muitas vezes as coisas acontecem com a gente e é natural. Às vezes ela estava sendo filmada, eu não sei se era a primeira comunhão dela, o que era. Mas eu sei que muitas pessoas vieram acusando a moça. Que mundo que nós estamos vivendo? Que mundo que nós estamos vivendo que isso acontece, gente? Que esse tipo de preconceito é disseminado? Que mundo que nós estamos vivendo que se pega trechos de vídeo, pequenos trechos de vídeo e forma conclusão? Sabe, eu não entendo. E aí, não contente com isso, no dia seguinte ela foi falar do esposo dela que tinha uma deficiência e ela começou a tirar sarro do esposo dela também. Então, assim, que mundo que nós estamos vivendo, onde influenciadores digitais agem de qualquer forma, sem pensar no outro. Porque se a sua religião for somente a religião que é de sacramento, que é de reza, que é... Não adianta. Quando perguntada, Madre Teresa de Calcutá, que é um dos grandes nomes, uma mulher que matou a fome de muita gente, uma mulher cristã, católica, quando perguntada a ela, qual é a sua religião, madre? Ela falou assim, minha religião é o outro. A minha religião é o outro. Todo mundo sabe que Madre Teresa foi católica. Mas ela, numa extrema humildade, ela falou que a religião dela era o outro. Então, qualquer religião que não for o outro, não tem como existir, porque a religião, ela tem que te voltar os olhos ao outro. Ela tem que te voltar os olhos ao outro para curar as feridas do outro. Ela não pode existir num papel onde seja só rito, sacramento e não seja baseada em ajudar o outro. Porque é isso que Jesus ensina. A todo momento Jesus está querendo dizer que o outro deve ser a nossa religião. Ser católico é colocar o outro
à frente. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que esse influenciador, ele ia gostar se colocasse um vídeo dele onde ele fala algo que não deveria, um pequeno trecho? Será que ele ia gostar se fosse ele? Será que ele ia gostar? Será que ele se colocou no lugar? Será que ele teve empatia de se colocar no lugar do outro? Então, meus irmãos, saibam que tudo que se posta tem consequências. Tudo que se posta tem consequências. Então, assim, que atitudes como essa, elas não sejam reproduzidas. Elas não sejam reproduzidas. De uma moça que está na fila da comunhão para receber a comunhão, de repente dá risada de alguma coisa. Aí o vídeo dela vai parar na internet e aí ela é julgada dentro da religião. E aí o que nós estamos exercendo? Nós estamos exercendo o papel de cristão? Não, nós estamos exercendo exatamente o papel daqueles fariseus que ajudaram a crucificar Jesus. Porque Jesus, ele foi morto para salvar os nossos pecados. Mas ele foi morto pelo sistema religioso daquela época. E hoje não seria diferente, porque hoje a gente não aprendeu a amar o próximo como a nós mesmos. Se Jesus voltasse da forma que ele veio aqui na Bíblia, a Bíblia diz que ele não vai voltar dessa forma. Mas se ele voltasse, nós o crucificaríamos. Nós crucificaríamos Jesus novamente, porque nós não estamos preparados para recebê-lo. Nós não estamos preparados para recebê-lo. Em 2025, enquanto nós tivermos ainda com atitudes infantis que representam preconceito, intolerância, falta de amor, Jesus nós não estamos preparados para receber Jesus. Não estamos. E muitas vezes eu olho para a humanidade e falo assim, Deus, por que o Senhor não acaba com tudo isso, né? Eu não entendo. A ciência do amor de Deus é incompreensível para minha pequena mente humana. Porque Deus poderia acabar com tudo isso e a gente sabe que Ele é poderoso para acabar. A gente sabe que Ele é poderoso para enviar fogo do céu e acabar com tudo isso. Mas Ele não faz. Ele não faz por amor ao homem. Ele não faz porque Ele tem grande amor pela raça humana. É isso que a Bíblia fala. Que por causa do amor de Deus, que é tão incompreensível, uma ciência tão grandiosa, Ele não faz. É isso a mensagem que eu deixo para vocês, irmãos. Reflexão, ficar atento aos conteúdos que estão postados na internet por esses influenciadores que querem dividir a casa. Ficar atento se é um conteúdo de ódio, porque é um conteúdo de ódio disfarçado, mas é um conteúdo de ódio. É um conteúdo de ódio que muitas vezes fala palavras de amor, fala palavras de compaixão, mas é conteúdo de ódio. Então fique atento. Quando você receber um tipo de conteúdo desse,
Vai no vídeo original, se tiver a extensão do vídeo original, vai lá no vídeo original, assiste toda a pregação. Assiste toda a pregação. O que o padre falou nesse dia? Tem o vídeo completo? Não fica tirando conclusões por um trechinho bem pequenininho, não. Vai lá. Analisa a fundo o que aconteceu no dia. Analisa a fundo o que foi dito. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão doentes. Onde as pessoas estão, ao invés de seguir a Deus, estão seguindo homens de carne e osso. Estão tendo as suas consciências tomadas por homem de carne e osso, como eu e como você. Que a voz que fala seja do Espírito Santo. Então comece a orar, comece a pedir, comece a clamar. Ah, mas eu não sei orar. Só pede para o Espírito Santo vir. Só pede para o Espírito Santo agir na tua vida. E ele vai agir. E ele vai começar a te dar direcionamento. E ele vai começar a falar ao seu coração. Ele vai começar a mostrar sinais que você nem sabe que esses sinais poderiam existir. E você vai começar a entender muita coisa que não seja guiado pelos homens, mas que seja guiado pelo Espírito de Deus. E como eu disse para vocês, a igreja é uma igreja santa. É uma igreja santa. Mas os homens muitas vezes não são santos. Eu fico por aqui. Eu peço que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Eu peço a gentileza que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, para que nós possamos chegar a mais pessoas e edificar mais pessoas, para que as pessoas fiquem atentas a esses tipos de conteúdo que estão sendo disseminados na internet. Um forte abraço a todos.